Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Wesley Teixeira. A paz do Senhor, aqui quem fala é o seu irmão Wesley Teixeira e esse é o nosso Papo de Crente. Que bom é ter você aqui comigo, na presença de Deus, para compartilharmos a palavra e a informação. Hoje, a nossa entrevista da semana traz uma conversa abençoada com a Adriane Maia, ela que é especialista em saúde pública pela Fiocruz e vai falar sobre a importância da vacina contra a Covid-19. Devemos nos lembrar que Deus agiu a nosso favor, orientando a ciência na criação da vacina. Ainda tem muito louvor, nosso giro da semana e o dizem por aí, para deixar de lado de uma vez por toda essa tal de fake news, que é mentira, além de informações importantes sobre o auxílio emergencial. Para começar, vamos à nossa oração, que acalma o nosso coração, que nos concentra e principalmente que nos conecta com o Pai. Senhor, muito obrigado por nos permitir esse momento de comunhão com Deus e com nossos irmãos, cada um acompanhando o programa de um lugar, alguns de suas casas, com suas famílias, outros em meio aos seus afazeres, alguns com muito a agradecer, outros buscando na fé o alívio para suas dores. Eu não conheço cada uma dessas pessoas, mas o Senhor conhece. E eu tenho a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós, ainda mais em momentos tão difíceis como esse pelo qual estamos passando agora em meio a uma pandemia. O Senhor é a nossa força, é o nosso consolo e só conseguimos seguir porque o Senhor é conosco. Um Deus que nos abraça e nos guia. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua companhia todo dia. Nosso coração se enche de alegria por estarmos aqui compartilhando esse momento. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, o Senhor nos aproxima porque se faz presente entre nós. Muito obrigado, Pai, e fica conosco. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta
se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Você acabou de ouvir Deus Cuida de Mim com Kleber Lucas. Nós não estamos sozinhos. E começamos com uma informação importante. Os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial começam em 19 de julho para o público do Bolsa Família e em 23 de julho para os demais beneficiários. Os pagamentos da quarta parcela seguirão o mesmo princípio de pagamento escalonado, de acordo com a data de nascimento para o público geral e levando em consideração o último dígito do NIS para beneficiários do Bolsa Família. Portanto, nascidos em janeiro recebem primeiro, assim como os beneficiários do Bolsa Família que tenham o NIS terminando em 1. Os valores dependem do perfil de quem recebe. O valor médio é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375 por conta da composição de cada família. Parlamentares da oposição ainda têm lutado para que o valor seja de pelo menos R$ 600. Eles já conseguiram que o governo estenda o auxílio por mais 3 meses. Antes, iria até julho, agora vai até outubro. Isso é muito importante, porque o atraso na vacinação tem impedido a retomada da economia. E atenção, caso você tenha recebido a terceira parcela do auxílio emergencial e por algum motivo tenha a quarta parcela cancelada, saiba que você pode contestar. A contestação deve ser feita pelo site DataPev, www.consultaauxilio.cidadania.gov.br, usando o mesmo caminho para verificar o status do benefício. O beneficiário que não concordar com o resultado do processamento tem até 10 dias corridos a contar da data de divulgação da análise no sistema para realizar contestação. Infelizmente, o governo federal tem cancelado o auxílio de muitos trabalhadores que precisam e se encaixam no perfil de beneficiário. Se esse é o seu caso, faça valer o seu direito. É obrigação do governo amparar a população neste momento de pandemia. Você está ouvindo o programa Papo de Crente. Chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana uma entrevista que discute um tema da atualidade. E nada mais atual do que a vacina. Sim, Deus tão misericordioso guiou a ciência que conseguiu produzir o imunizante. Só a vacina pode nos tirar dessa situação triste, pode frear esse vírus que tem ceifado tantas vidas. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa com Daniele Maia, especialista em saúde pública pela Fiocruz. Acompanhe. É isso aí, Wesley, a paz, meu irmão, muito bom dividir aqui com você essa oportunidade no programa Papo de Crente, e a gente vai falar agora sobre a vacina contra a Covid-19, porque embora a vacina seja reconhecida pela ciência como a principal arma para combater a pandemia da Covid-19, existem alguns setores da população que resistem à imunização.
No Brasil, infelizmente, percebemos entre os nossos irmãos evangélicos muita resistência à vacina. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revelou que os evangélicos têm menos medo da Covid-19 e creem menos nas vacinas contra o coronavírus. Segundo o levantamento, 46% dos evangélicos no Brasil não temem serem infectados pela Covid-19. Entre os católicos, o mesmo índice é de 32%. Sabemos que Deus cuida de nós, mas não podemos nos esquecer que foi Ele quem também orientou a ciência no desenvolvimento da vacina. E para a gente conversar aqui sobre a importância da vacinação e por que os evangélicos resistem tanto à imunização contra a Covid-19, a gente fala agora com a Adriane Pires Maia, ela que é mestre e doutoranda em saúde pública pela Fiocruz. Adriane, seja muito bem-vinda aqui no programa Papo de Crente. É um prazer enorme falar com você por aqui, Adriane. Prazer meu poder contribuir nesse momento tão importante do nosso país, onde passamos por uma pandemia, e discutir e conversar um pouquinho sobre esse tema, a vacina. É uma alegria para mim poder conversar com vocês nesse. Adriane, o Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus. Nós ultrapassamos aqui a marca de 500 mil óbitos, mais de 18 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo vírus. Segundo as autoridades sanitárias, a vacinação ela é a chave para combater aí a pandemia do coronavírus. E eu já quero abrir aqui com você ouvindo por que é tão importante cada brasileiro, cada brasileira se vacinar contra a Covid-19, Adriane. Então, olha, a vacina, ela, para qualquer tipo de doença onde existe a vacina, ela é uma medida coletiva. Ela é uma medicação, vamos dizer assim, coletiva, que precisa ser dada para toda a população, ou para pelo menos assim 70% da população, para que ela tenha o máximo de eficácia. Portanto, assim, num momento como esse, onde a gente vive uma pandemia causada pela Covid-19, que é um vírus, a única medida, ou melhor dizendo, a medida mais importante nesse momento, além daquelas que a gente já conhece, de lavar as mãos, usar a máscara, manter a distância, é também que o máximo de população seja imunizada. A gente observa que nos países onde essa imunização avança mais rapidamente, o número de mortos diminuiu drasticamente, mostrando mais uma vez como a vacina é segura e como ela diminuiu o número de mortes para a Covid. Adriane, logo no início aqui da nossa conversa, eu citei alguns dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que revelou que os evangélicos creem menos nos imunizantes contra a Covid-19 do que outros grupos religiosos. Esse mesmo levantamento mostrou que entre os entrevistados que não pretendiam se vacinar, 14% eram evangélicos e apenas 6% católicos. Quais as razões que levam os evangélicos a recusarem as vacinas contra a Covid-19? Eu sou evangélica, nasci num lar cristão, sou atuante, inclusive, numa comunidade evangélica, e digo com muita tristeza que muitos dos nossos irmãos têm ouvido e se alimentado de notícias falsas, né? O que a gente chama de fake news, né? De notícias. E a gente sabe que existem muitas notícias contraditórias, notícias falsas, que tentam confundir o povo, né? Então, a minha mensagem é para que o nosso povo, o povo evangélico, tenha sabedoria e consiga entender, né, que a ciência foi feita por Deus, que ela é feita para abençoar o povo. E Deus, ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. E, portanto, a vacina, sim, é um instrumento para abençoar a população brasileira, e por isso é importantíssimo que a gente reivindique que haja vacina para toda a população e que essa vacinação avance, que nós, enquanto evangélicos, possamos também contribuir, especialmente com uma ótima adesão a essa vacina, né? Então, lamentavelmente, talvez muitos irmãos estejam bebendo de fontes de mentira, né? O que é muito triste e perigoso no momento de uma pandemia, onde as notícias são fundamentais para a vida das pessoas, né? Mas esse tipo de mentira e esse tipo de problema, de dificuldade de obediência, ela já foi visto, inclusive, nos relatos bíblicos, né? Se a gente for olhar em Êxodo 30, você tinha lá a recomendação de lavar as mãos para o povo hebreu, né? Assim, no Levítico 13, as pessoas alertando sobre se tiverem sintomas, para você ficar à distância, para cobrir a boca. A Bíblia já fala sobre isso, é muito interessante.
Em Levítico 13, a Bíblia recomendava que se a pessoa tivesse infectada, que ela fizesse quarentena, mas havia uma resistência, né, da população. Então, da mesma forma, acho que há uma resistência na população de hoje, mas precisamos ser obedientes, precisamos ser sábios, precisamos lutar pela vida, assim como Jesus nos ensinou, e nos vacinarmos, e lavarmos as mãos, e usarmos máscaras, e se tivermos contaminados, mantermos distância dos outros irmãos, para que eles não se contaminem, né? E eu acredito muito que programas assim, que comuniquem com os nossos irmãos, que conversem e que tragam a questão para pensar, né, podem mudar a forma de pensar dessas pessoas, né, e dizer, eu digo agora também, não só como pesquisadora evangélica, mas como profissional de saúde, da saúde pública, que as vacinas são seguras. Agora, Adriane, um estudo realizado por pesquisadoras da Universidade de Oxford, da Inglaterra, e da Unicamp, também aqui em São Paulo, mostra que os evangélicos pentecostais foram os que mais acreditaram na eficácia do chamado tratamento precoce, que é aquele tratamento feito com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, medicamentos sem eficácia nenhuma, comprovada pelas autoridades sanitárias. Qual é a sua opinião sobre a insistência do governo federal no uso desses medicamentos no combate ao coronavírus, Adriane? Nós adoraríamos que tivesse um remédio que resolvesse esse problema, mas o que eu preciso dizer é que não existe. A ivermectina, a azitromicina, a hidroxicloroquina, a cloroquina, nenhum deles foi capaz de realmente ajudar a população, ajudar a pessoa doente a ser curada, ou muito menos a prevenir a doença. Portanto, essas medicações não possuem efeito. Então, você que se estiver tomando ivermectina, tudo bem, ela vai ser boa de 6 em 6 meses para verme, mas ela não vai resolver o seu problema de coronavírus. Nós temos aí em curso uma CPI que inclusive investiga as causas da altíssima mortalidade no Brasil, e eu acredito que uma delas é esse tipo de informação equivocada que deu para a população uma sensação de segurança, quando, na verdade, essas medicações não os protegiam. Agora, Adriane, ainda segundo o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de brasileiros não compareceram aos pontos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Tomar as 2 doses da vacina é essencial para a devida imunização individual e coletiva também. Não é isso, Adriane? Perfeitamente. No Brasil, hoje, nós temos 4 vacinas, 4 tipos de vacinas sendo aplicados na população brasileira, né? Nós temos a Coronavac, que você deve vacinar com 28 dias a primeira dose, depois de 28 dias a segunda dose. As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, que você precisa de 12 semanas de intervalo entre a primeira dose e a segunda dose, e a Johnson, que é uma dose única, né, que está chegando agora, mas que também tem poucas. Mas grande parte das vacinas aplicadas hoje, né, e a AstraZeneca também, assim como Pfizer, elas demandam um tempo de 12 semanas para que você busque a segunda dose, a Coronavac um tempo menor, mas elas só funcionam plenamente com todas as doses tomadas, ou seja, a primeira e a segunda dose. É fundamental que a população entenda que ela só estará imunizada com as 2 doses, nos casos das vacinas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Se você tomou a primeira dose e ainda não foi no posto, já passou o prazo, corra para o posto e tome a sua segunda dose. Ah, mas vai deixar de fazer efeito porque eu deixei passar um tempo? Não vai deixar de fazer efeito. Você continua tendo a possibilidade de imunização plena se você buscar o posto de saúde e tomar a segunda dose. Se você não tomar a segunda dose, corre-se o grande risco de você não estar protegido suficientemente e, se for contaminado com a doença, sofrer consequências graves. Adriane, nós chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente. Foi uma honra dividir esse espaço aqui com você. Eu gostaria que você desse aí o seu recado final para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando neste momento, Adriane. Bem, eu primeiramente gostaria de mandar um abraço fraterno para todos e todas e dizer que se cuidem dos próximos. A palavra de Deus fala que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, né? O Senhor o nosso Deus é o Deus da vida. E enquanto irmã em Cristo e pesquisadora da área da saúde pública, o que eu preciso dizer e conclamar ao povo evangélico é que vacinem-se, busquem a vacina, tomem as 2 doses,
Converse com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos sobre a importância dessa vacina para que a gente possa ter uma vida plena novamente no país e que a gente consiga ter as nossas atividades todas de volta, né, uma vida normal. Enquanto você e a população brasileira não consegue ser vacinada plenamente, mantenha a higiene das mãos, use máscaras, mantenha o distanciamento e vamos ser prudentes, né? Nós conversamos aqui com a Adriane Maia, ela que é mestre e doutoranda em saúde pública pela Fiocruz. É maravilhoso como sempre podemos recorrer à Bíblia para achar a resposta. Podemos traçar um paralelo entre a vacinação contra o Covid-19 e o que fez Deus para proteger os hebreus escravizados no Antigo Egito e, ao mesmo tempo, pressionar o faraó para que libertasse o povo. Segundo a Bíblia, Deus, depois de transformar as águas do rio Nilo em sangue e enviar diversas outras pragas, incluindo ataques de insetos, doenças e a morte do gado, Deus mandou um 10º castigo, enviou um anjo da morte para ceifar a vida de todos os primogênitos, mas não deixou o povo hebreu sem orientação. Para salvar a vida dos seus filhos, ordenou que a entrada da casa fosse marcada com o sangue do cordeiro oferecido em sacrifício. Esse seria o tipo de proteção, de imunização. Muitos hebreus, inclusive egípcios, tiveram por causa disso suas famílias salvas. Mas outros não acreditaram e perderam seus primogênitos, inclusive o faraó. A imunização é de Deus, a vacina é de Deus, ela salva vidas, acredite. A graça divina está na vacina, está na medicina, está na fé, menina. A graça divina está no sol e na chuva, está no vinho, na uva, está no chão e no andar. Tá com a gente que ora no samba, no pé, no pão que se reparte, na prece, no amor, na ciência, na arte, na mão que se estende na paz, no perdão, na justiça irmanada com a misericórdia, na fauna e na flora, na eternidade, no curso da história, no ermo da noite, na luz da manhã. A graça divina está na vacina, está na medicina, está na fé, menina. A graça divina está no sol e na chuva, está no vinho, na uva, está no chão e no andar. Tá com a gente que ora no samba, no pé, no pão que se reparte, na prece, no amor, na ciência, na arte, na mão que se estende na paz, no perdão, na justiça irmanada com a misericórdia, na fauna e na flora, na eternidade, no curso da história, no ermo da noite, na luz da manhã. Pararaiere, pararaiere, parararaia, raiara. Pararaiere, pararaiere, parararaia, raiara. E essa foi a música A Graça Divina com Augusto Amorim Júnior. Dizem por aí. Olá, meu nome é Matheus Flauzino, eu falo aqui de Mauá, tenho 27 anos e minha pergunta é: eu ouvi dizer que essas vacinas foram produzidas de maneira muito rápida e que por isso não são seguras. Eu mesmo tô com medo de tomar. Isso é verdade? Ô Matheus, pode ficar tranquilo, a vacina é segura. Infelizmente, o próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ajudou a espalhar essa fake news, essa mentira. Mas a verdade é que a vacina contra a Covid-19 saiu de maneira rápida por 3 motivos, tá?
O primeiro é porque já havia pesquisas iniciadas para vacinas contra outros tipos de coronavírus. Depois, precisamos levar em conta que nunca tantos cientistas pesquisaram o mesmo assunto ao mesmo tempo, o que também agilizou o processo, ajudado pela tecnologia disponível hoje em dia. E por último, houve muito financiamento. Produzir uma vacina é algo caro, por isso pode levar muitos anos, mas o mundo todo precisava sair dessa pandemia. Então os laboratórios conseguiram captar dinheiro suficiente para uma produção mais rápida. As vacinas aprovadas para o uso em massa são seguras e eficazes. Todos os anos elas salvam vidas de milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, um estudo realizado na Inglaterra mostrou que a vacinação contra alguns dos principais agentes causadores de doenças ajudou a salvar 37 milhões de vidas entre 2000 e 2019 em países de baixa e média renda. As vacinas são, portanto, essenciais para a população. Elas são importantes não somente para o indivíduo que toma a vacina, elas também protegem as outras pessoas que estão ao redor, uma vez que diminuem a circulação e transmissão do vírus. Todos nós precisamos nos vacinar para que o coronavírus deixe de circular e assim a gente possa retomar nossas vidas, que é o que todo mundo quer. Pessoal, essa semana foi agitada, confira. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a instauração de inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou ou não no processo de compra da vacina Covaxin. O presidente foi alvo de uma notícia-crime apresentada por senadores que acusam Bolsonaro. As suspeitas a respeito da Covaxin envolvem uma suposta pressão para sua aquisição, relatada por um servidor do Ministério. A denúncia foi levada para Bolsonaro em março, mas nada teria sido feito desde então. O imunizante é o mais caro entre os contratados pelo governo federal. A Covaxin, porém, ainda é questionada e não tem a chancela da OMS, Organização Mundial da Saúde. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizantes, que pediu demissão nesta semana, Franciele Fontana, atribuiu dificuldades na campanha à falta de doses e vê as declarações do presidente Jair Bolsonaro como prejudiciais à estratégia de vacinação no país. Segundo ela, declarações que colocam em dúvidas as vacinas colaboram para enfraquecer o programa, reconhecido por uma trajetória de sucesso nos últimos anos. Que notícia triste. Queimadas na Amazônia têm registrado índices cada vez mais preocupantes. Em junho deste ano, foram 2.308 focos de incêndio, um aumento de 2,6% na comparação com o mesmo mês de 2020. A maior parte da devastação aconteceu no Mato Grosso, no Pará e em Rondônia. Nas terras indígenas, foram 110 ocorrências. Nas áreas de conservação federais, 30 focos. Desde 2019, a gestão do Jair Bolsonaro tem sido alvo de críticas no Brasil e no exterior, no mundo todo, pelos recordes seguidos de destruição. Minha gente, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente. Eu quero agradecer a você que nos ouviu, mas agradecer principalmente ao Senhor por nos permitir este momento. Que essas informações sejam a água que mata a nossa sede pela verdade e pela justiça. Que possamos identificar aqueles que se desviaram dos princípios cristãos e que continuam usando o nome de Jesus em vão. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para estar conosco. Você pode acessar essa e outras edições do nosso programa no Facebook da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direitos. O endereço é facebook.com/Frente de Evangélicos. Acesse lá e até a próxima. Que o nosso Deus venha intervir e mudar as nossas vidas e a história. Você ouviu o programa Papo de Crente.